tem uma intriga aí, ela recupera uma intriga entre esses autores, assim, né? E justamente porque aí estaria se manifestando uma questão de gênero. Uhum. Esse autor, Anthony Ferguson, aí teria citado, sem prestar crédito, uma pesquisa anterior de uma autora. E esse cara se vale dessa pesquisa, se vale das principais ideias, assim, e não cita a fonte exatamente. E ela encontra essa fonte, ela vai atrás, ela troca cartas, troca e-mails com essa autora, na qual o Ferguson, esse aqui, teria se baseado, sem prestar o devido crédito. Então, ela vai, é aí que está, ela vai, tem uma investigação meio detetivesca, assim, no sentido de checar as fontes que estão sendo utilizadas por esses livros aqui, os livros do presente, vamos dizer assim, né? Então, de onde é que esses caras aqui no presente, eles estão se reportando a quem? Vou lá ver. E aí ela começa a ir ver. E aí ela vai vendo o quanto essas fontes são deturpadas. Quanto tem, entre uma geração de autor e a outra, há apropriações indevidas, vamos dizer assim. E isso vai dando outra cara para a história essa das bonecas no tempo. Vai alterando, assim, a história das bonecas no tempo. Então, é esse tipo de intriga, digamos, ela fala, eu até salientei essa expressão que ela usa, assim, twists and turns, né? Então, é isso aí, essa mutação da história, essa evolução da história por mutações, por apropriações, por intrigas, que interessa observar também e tentar rastrear, assim como ela está fazendo, né? Então, isso eu achei interessante, assim. Então, ela está se amparando empiricamente nesses materiais, né? Então, ela não usa só como fontes, de certa forma, não é só uma fonte teórica para o estudo dela. É parte do objeto, digamos. Esse movimento da história está se materializando também nos livros que ela consulta. Né? Então, os livros não são... Na hype, né? Como é que a hype foi construída, né? Como a hype das bonecas foi construída e o que ela diz para a gente sobre isso. Né? Isso, como vai sendo construído, como vai passando por aí, por esses registros todos, e vai sofrendo o processo de filtragem, vamos dizer assim, por razões distintas. Né? Então, é assim que ela está trabalhando. Né? Eu acho que tá gravando aqui ainda para mim. Acho que gravando, ele continua gravando a sessão. Ele continua gravando, então tá bom. Então, assim, ela vai tentando explorar esses materiais não só como fonte de consulta, mas eles próprios são documentos históricos. Esses próprios materiais aqui, né? Então, assim, ela, além disso, então, como eu falei, usa relatos orais, cartas de viajantes, homens do mar, peças de ficção, obras literárias, documentos médicos, peças publicitárias e cantigas antigas, né? Tenho aqui citações sobre esses materiais, agora eu acho que não vale a pena, para que a gente possa ir avançando, né? Vão aparecendo também, assim, pessoal, no livro, questões legais, né, que vão regulando também no tempo o que se entende como pornográfico e obsceno ao longo da história, né? Então, o que é moralmente condenável? Até que ponto, assim, as bonecas sexuais são deixadas visíveis ou não, né? A gente falou um pouco na última aula sobre a Playboy, né? A revista, que era desdobrável, que eu posso levar ela por aí dobrada, embaixo do braço, uma mochila, né? Então, ela está falando, assim, que o pornográfico também está... Uma noção de pornografia, de moralmente... do que é digno moralmente, também está passando por aí. E tem questões legais, que, por exemplo, as bonecas eram proibidas numa determinada época na França. Os marinheiros contrabandeavam as bonecas, né? Então, tem todo um conjunto de questões, assim, que não... A gente está falando que ela está lidando com o imaginário e tal, mas também tem questões muito de uma economia política, assim, implicada aí. Porque a gente está lidando com essas navegações, com os contextos históricos, assim,
das navegações. Tem capítulos quase inteiros assim que falam sobre o boom da borracha no Brasil, porque aí começaram a aparecer bonecas feitas de borracha. E a borracha, como uma substância que tornaria as bonecas mais fidedignas, assim, por causa da textura da borracha, os usos da borracha, a camisinha feita mais adiante de borracha, né? Então tem questões assim que são bem da ordem desse extrativismo, da relação dos países europeus com suas colônias, assim, mundo afora, né? Então isso também tem uma questão geopolítica, vamos dizer assim, que vai aparecendo, assim, vai sendo tratada também ao longo do livro, né? Bom, o livro fala, logo no início, de uma empresa chamada Real Doll, uma empresa americana, que estaria hoje hiper especializado assim, na produção de bonecas sexuais como essas que vocês estão vendo. Tá? Então ela fala sobre isso. Aquele filme que eu mencionei lá atrás, Real Doll, está justamente brincando com isso, inclusive com a marca Real Doll, boneca real, né? E aqui vai se colocar esse conjunto assim, de associações aí que eu já mencionei antes, né? De que tem uma tecnologia, a boneca como uma tecnologia, um brinquedo, esse brinquedo se tornando um brinquedo sexual, a boneca ou uma boneca sexual, da boneca sexual para o robô sexual, para os parceiros artificiais, como o mundo da tecnologia. Assim. Então, o livro vai explorar essas associações, tá? Vai estabelecer distinções também, as associações aí nunca são mecânicas diretas, assim, né? Mas vão se produzindo ao longo do tempo, passagens aí entre uma coisa e outra, né? E assim vai se produzindo, então, esse imaginário assim, tecnológico junto com o imaginário sexual, ou a partir aí desse imaginário sexual, tá? Muito embora, sim, o livro, ele vai, como é que eu vou dizer? A princípio, essa é uma história muito masculina, tá? Ela é uma história muito masculina, mas ela vai mostrando, sim, também, que há subtextos nesse processo, assim, tá? Eu anotei um monte de coisa aqui, pessoal, preparei um texto, assim, e a minha ideia era seguir por esse texto que eu preparei, o meu roteiro aqui, não é exatamente o que vocês estão vendo, mas a nossa fala saiu, assim, mais descontraída, eu já meio tô largando, assim, o meu roteiro de lado e vou ir reconstruindo ele aqui ao vivo, na medida que a gente está falando, tá? Mas, enfim, ela vai mostrando, assim, que tem uma narrativa queer que vai se revelando também, assim, tá? Embora pareça ser sempre uma história muito, muito masculina, que naturaliza, sim, o desejo masculino, né? Ele é apresentado como muito naturalizado e muito determinante, assim, né? Então, ela procura ir aos poucos colocando a questão para além dessa perspectiva masculinista, heterossexual, cisgênero, tá? Então, ela vai mostrando ao longo do livro, e na medida que ela vai juntando materiais e tal, que por baixo desses relatos mais usuais haveria inscrita uma outra dimensão da sexualidade, ou outras dimensões da sexualidade, né? Então, ela vai apontando nuances, assim, que vão aparecendo, e ela fala que não se pode, assim, na medida que o livro corre, estabelecer associações muito mecânicas entre as bonecas sexuais e o contexto insular
de uma vida masculina estrita, marcada pela heterossexualidade compulsória. Tá? Primeiro porque ela fala assim, que essas histórias obscurecem a presença das mulheres mesmo nos navios. Mesmo nos navios. Então ela vai mostrando isso, assim, que há relatos pouco vistos que falam sobre a presença de mulheres nesses navios. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, sim, ela fala também que o mar é uma figura feminina. Tá? Então, uma fala que eu destaquei aqui. O mar, como local de origem da tecnologia, oferece uma alternativa com implicações de gênero muito diferentes. Se levarmos a sério essa cena do nascimento, os próprios marinheiros que inventam as dames de voyage se tornam figuras maternais, multifacetadas em seus papéis de gênero, envolvidas pela extensão codificada feminina do mar aberto. Tá? Então, assim, ela está dizendo que, embora possa parecer uma história, uma questão masculina em sua origem, resiste desde sempre, para além da superfície dessas narrativas, um conjunto de nuances que transformam os relatos históricos em documentos de uma sexualidade queer. Acho que foi a Lívia que levantou a mão ali, eu já te passo, tá, Lívia? Então, assim, porque tem várias coisas aí, tá? São homens que estão fazendo trabalho de costura, por exemplo. Então, tem esse é um gesto feminino, ela vai dizer. Tá? Então, são homens fazendo trabalhos de mulheres. E isso, já passo para a Lívia, isso é um dado interessante, que ela coloca a história da tecnologia na base... Professor, Oi. foi sem querer, tá? Não precisa passar para mim. Tá bom, tá bom. Mas eu estava falando um pouco sobre pressão estética e sobre a forma dos corpos femininos que são demonstrados nessas bonecas sexuais e mexem um pouco com o imaginário feminino também, sabe? Então eu acho que essas bonecas, elas são majoritariamente idealizadas por homens, mas acabam por reproduzir um comportamento de pressão estética sobre a imagem da mulher. Então, muitas vezes a mulher real acaba se tornando insegura por não se enxergar na imagem dessa boneca sexual, entende? Sim, entendo. Aí começam a aparecer também questões raciais, questões de estereótipo, né? Vão se produzindo também aí. Por isso que eu falei, a gente ir para as bonecas sexuais, a gente pode enxergar ali uma miríade de problemas que a gente pode abrir. Tanto questões de economia política, da onde é que vem esses produtos para fazer as bonecas, como elas começaram a ser feitas, por quem, com que produtos, até questões raciais. Né? Então, o mesmo objeto te permite esse conjunto todo assim, de saídas. Tem uma fala dela que ela diz assim, olha só, isso que eu estava tentando dizer. Diz ela, abre aspas, o resultado é uma visão dos primeiros inventores da tecnologia sexual que se situa em um nexo estranhamente difuso de várias identidades e associações de gênero. Homens hipermasculinos fazendo trabalhos associados a mulheres, fabricando cuidadosamente uma boneca que será sua criação e sua amante. Tá? Além disso, pessoal, tem também aí o início de uma tecnocultura masculina tóxica. Desde já aí, tá? Porque esses relatos, eles estão falando muito sobre esse romance masculino com a tecnologia, o modo como os homens lidam com as tecnologias.
e produzindo tecnologias para produzir mulheres substitutivas, tá? Então, assim, diz ela que esses relatos explicam o fascínio pela tecnologia por parte dos homens como um fascínio substitutivo, como se esses homens se interessassem mais pela técnica do que se interessam por suas namoradas, esposas ou parceiras. Então, ela diz que essa narrativa seria uma narrativa queer, cifrada aí, tá? Então, que essas bonecas, elas representam mulheres ausentes, tá? Recolocadas ali enquanto bonecas. Então, né, esses artefatos aí que elas representam. E tem uma outra coisa aí também que ela levanta, que as narrativas históricas, essas remotas, falam, que as bonecas eram compartilhadas entre os marinheiros, né? Então, que isso seria também ela usa isso assim para caracterizar essa uma virada queer que tem no livro, tá? Como se a boneca sexual se tornasse um aparato através do qual os homens fazem sexo entre si de forma assíncrona, por intermédio da boneca, tá? Então, ela chega a comentar assim sobre a questão da higiene das bonecas e de que os marinheiros pegavam doenças por compartilharem bonecas entre si, né? Como se eles então tivessem fazendo sexo entre eles por intermédio da boneca, né? Então ela vai pegando uma série de nuances assim e que vão nos mostrando que aquelas narrativas aparentemente muito masculinas, heterossexualizadas, aquelas narrativas guardam também esse subtexto, assim, tá? Tem, além do que, pessoal, há isso que a gente está falando, né, que os relatos históricos vão se transformando aí em relatos, em documentos de uma sexualidade queer, tá? Então, isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês, dessa ideia de um fascínio substitutivo, né? E também porque tem uma imagem do marinheiro que é uma imagem queer. Ela cita aqui esse personagem, Querelle, né? Que isso foi adaptado para o cinema nos anos 70, se eu não me engano. Se alguém puder conferir para mim aí o título do livro e da adaptação, tá? Esse é o personagem, o marinheiro. Então, o marinheiro é visto, assim, nesse imaginário sexual, assim, essa imagem do marinheiro como um tipo hiperativo sexualmente, tá? Isso se constitui, tem aquela música In the Navy, do Village People, né? Bastante conhecida nos anos 70. Tem um Fassbinder, isto aí, o Marcelo ajudou ali. Tem esse personagem que é o Tom of Finland também, que é um marinheiro, né? Esse personagem do Johnny Depp aí também é um personagem... Como é que é o nome desse personagem agora? Do Piratas do Caribe, do Johnny Depp. É o Jack Sparrow. Jack Sparrow, exatamente. Jack Sparrow também tem aí uma ambiguidade sexual, assim, né? Então, que na realidade, parece, esses relatos das bonecas sexuais, parece, em princípio, um relato uma visão muito masculina da tecnologia, mas que essa visão, por trás disso,
tem aí uma visão feminina ou queer sobre a técnica, que está se produzindo também, o que sempre correu junto aí, embora sim um pouco sem ser ressaltada. E ela comenta, pessoal, o interessante, ela comenta isso, assim, para a gente pensar o futuro da tecnologia, tem que pensar essa perspectiva que está aí já nas histórias, mas está contida. Há que se ressaltar essa dimensão, assim, como se fosse submeter o futuro, imaginar o futuro da tecnologia como esse adensamento dessa dimensão queer, que historicamente ficou meio mais contida, né? Então, ela comenta também sobre bonecos, né? Bonecos sexuais para mulheres, né? O episódio, aquele do Sex and the City que eu falei lá no início, de 25 anos atrás, 98, né? 98, tá falando disso, assim, também, né? Aqui eu trouxe uma série de outros artefatos, assim, e né, versões, e aí tem uma discussão muito interessante, assim, que ela faz também, que retomar isso aqui também como um primórdio das bonecas sexuais, que são cestos chamadas na Ásia de esposa de bambu, né? Então, eram utilizados assim como travesseiros ou como cestos, eu poderia carregar coisas ali dentro e poderia usar para dormir, né? Então, que os europeus assim descobriram isso, como se esse artefato assim também pudesse ser colocado como origem alternativa das bonecas sexuais, né? Então, ela fala lá num capítulo específico sobre as esposas de bambu, que é como se chamam esses artefatos na Índia, né? Então, como se isso aí também tivesse dentro do mais ou menos do mesmo repertório, assim, né? E uma tecnologia utilizada com um propósito sexual e tal, tem esse modo, ela discute muito também essas expressões, né? A dama de viagem, a questão etimológica, assim, como esse termo foi sendo, o que é mais empregado no livro é a expressão no francês, né? Dames de voyage, né? E aí ela menciona que isso tinha a ver com as colônias francesas e as ressignificações que esse termo vai tendo ao longo do tempo, para referir a prostituição, novidade tecnológica, presente, curiosidade, uma mera visita, uma mera companhia, um flerte, trabalho sexual. Então, momentos históricos em que os sentidos vão se refazendo, assim, né? E vão, como é que eu vou dizer, vão sendo alterados também, no sentido da expressão dama de viagem, dita em francês, dame de voyage, né? Então, assim, o livro me parece muito curioso, sim, por essa temática, tá? Aqui eu citei no início um trabalho do Eric Felinto, em que ele fala sobre esse imaginário marítimo, né, e que o mar é como essa figura, assim, de, de sensualidade, vamos dizer assim, sexualidade, né, e aqui ele menciona um trabalho de um artista gráfico, né, uma gravura final do século XVIII, no Japão, uma imagem bastante conhecida, assim, que já está falando sobre uma mulher numa relação com sei lá, um polvo, né? Então, para falar desse imaginário, assim, né? Pelo qual a gente está passando aqui por esse imaginário, né? Então, e tem um curta
que está aí, eu acho que a gente não vai conseguir ver aqui no meu... É um trechinho de 1 minuto, assim, é um trailerzinho de um curta, que fala justamente sobre isso, assim, é uma animação, né, um curta de animação, fala sobre isso, assim, sobre um relacionamento de uma menina com um polvo, ela tem um polvo em casa, né? E aqui está o Pigmalião, que é justamente esse mito aí grego, né, de um artista que se apaixona pela sua escultura e que acaba tendo um filho com ela, né? Então, como se estivéssemos aqui submetidos a essa mesma história, né, que está se desdobrando, assim. E ela menciona também, né, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, sim, são várias, é diferente, assim, tem uma especificidade lá, né, porque tem o Pigmalião, ele constrói, né, tem essa figura feminina, né, parece que ele está numa ilha e ele não se interessa por nenhuma das mulheres da ilha, e aí ele fica obcecado, assim, em fazer uma escultura do que seria para ele a mulher ideal, bonita, assim, né? Faz a escultura e acaba se apaixonando por ela, e aí, bom, esses mitos gregos aí, né? Tiveram um filho, um conjunto gigante de desdobramentos ali, né? E ela menciona também, pessoal, a Bonnie Huberg, um conto dessa escritora francesa-americana, Anaïs Nin, da década de 40, é esse livro aqui, né? Que ela também vai para esse livro, termina falando desse livro, e nesse livro tem um conto chamado Mathilde, um conto da década de 40, escrito na França, e essa personagem, ela tem um sonho erótico, assim, ela quer se converter numa boneca sexual. E ela usa no conto, essa personagem no conto, fala, pois eu ouvi falar histórias de marinheiros, eu tive um amante marinheiro que contava tal coisa, tal, e ele me contando, eu quis ter enfim, um conto bem interessante, assim, e é bem importante aqui no livro da Bonnie Huberg, como uma espécie, assim, de fechamento que ela faz, ela recupera isso, né, também como esse conto como um documento desses relatos, a mais desses relatos, e aí propondo essa inversão, da mulher querer ser tornar-se uma boneca sexual, né. Trouxe um trecho aqui, não vale a pena ler, não é tão curto assim, né. Bom, e aí eu acho, para a gente fechar, assim, alguns apontamentos finais, né. Então, o trabalho me chama atenção por causa disso, assim, né, por relacionar essa história da tecnologia às histórias da tecnologia, às histórias da sexualidade, e esse jogo entre fato e ficção, para, né, transitar entre fato e ficção, para aprender um pouco essa narrativa, e também essa busca, assim, por entender não a linearidade, a causalidade da história, mas entender a história como esse processo de idas e vindas aí, né? E de ruptura e continuidade, assim. E aí eu coloquei isso um pouco a título de provocação, assim, né? Na segunda eu falei de um autor espanhol lá que eu li bastante um período, né? E ele tem um texto muito interessante em que ele sustenta que um dia todos nós faremos filmes pornôs, né? Tal é o modo, assim, como estamos lidando, né? Esse seria um outro tema, né, pessoal? A gente poderia estudar sex tapes aí, né? De artistas pop que vazaram filmagens de momentos íntimos de artistas pop, são tantos, né? Saiu agora essa série sobre o Tommy Lee, que é o baterista do Mötley Crüe, e a Pamela Anderson, por exemplo.
É um caso dos anos 90, eu acho que é um dos primeiros casos, assim, que veio a público disso, né? Eu acho que acho que tem uma das irmãs Kardashian, que é a Paris Hilton, né? Acho que tem o chamado pornô de vingança também, né? Eu lembro que uma época isso se falava bastante nisso, assim. Então, esse texto que eu li alguns anos atrás falava disso, assim, né? Do modo como isso tem aparecido, assim, é muito provável que um dia todos nós estejamos fazendo filme pornô, né? Ou esse autor dizia, né? E o que fica subentendido, assim, aqui nesse livro da Bonnie Huberg, é que talvez, e aí sou eu dizendo, né, a título de provocação para a gente fazer um fechamento, assim, que talvez um dia todos nós faremos sexo com robôs, né? E tem um livro do Ian McEwan, do escritor inglês Ian McEwan, que é justamente sobre isso, assim, né? É um trabalho de ficção muito bom. Agora eu li esse livro há poucos anos atrás, É muito bom o livro que está tratando desse tema, justamente, assim, né? Agora eu não me lembro, acho que é... Se alguém... Máquinas como eu. Isso. É muito bom. Belo livro, baita do livro, Máquinas como eu. Exatamente. Então, que está tratando desse tema, assim, né? E, enfim, então isso eu achei curioso, assim, né? De que pensar o imaginário tecnológico ou pensar as mídias é necessário simultaneamente pensar, assim, esse imaginário sexual, né? E o modo como os nossos corpos e as nossas tecnologias, assim, vão se relacionando aí, né? História afora aqui, né? E aí estão algumas das bonecas, enfim, também imagens que ela apresenta no livro, tá? E aqui é uma outra coisa, assim, eu não sei se precisa, que isso vai desdobrando tanto, né? Isso é um mito africano, assim, chamado Mama Wata. Mama Wata. É uma sereia, né? É uma sereia, assim, também, né? E reparem vocês que ela está com um espelho ali, né? Em algumas das representações, com um relógio. Então tem algumas representações mais recentes que ela está com um computador, a Mama Wata. Então, também é um mito local, assim, no Congo. Eu li um artigo sobre isso, que também está nesse mesmo registro, nesse mesmo campo, assim, né? Essa mesma intersecção, assim, que a gente está vendo de esse imaginário tecnológico, marítimo e sexual se misturando, assim. Então, pessoal, eu me atrapalhei aqui, tá? Caiu aqui a minha conexão e tal. Mas eu acho que era isso, sim. A gente pode... o Joaquim levantou a mão ali, a gente poderia fazer uma paradinha e depois voltar para bater papo, assim, né? Eu acho que a gente está cansado já, hoje é o nosso último encontro. E quem sabe a gente faz um intervalinho rapidinho, mais curto, de 10 minutinhos, assim. Agora eu tenho 8:10 aqui. Dá uma falazinha rápida, professor, só em cima da imagem, que Netflix fez uma série recente, tem uma produção recente da Cleópatra, e ela é uma personagem de pele, né, retintada, né, de pele negra. Ela é retratada como uma personagem negra. E aí o governo do Egito se manifestou para dizer que Cleópatra era branca. Sério? Não vi Sério. isso aí. Fica essa daí a partir Sim, uma gestão, né, assim, institucional da imagem, né, assim, um direcionamento, um controle da... reivindicar que Cleópatra era branca. Sim. Só isso. Pessoal, eu sugiro assim, ó, vamos fazer uma paradinha de 10 minutos rapidinho, e aí a gente volta. Agora é 8:10, a gente volta ali, 8:20, e aí a gente faz um bate-papo mais descontraído ali até 9 e pouco, e aí a gente pode encerrar assim um pouco antes hoje, para não ficar tão tarde, né? Eu tenho medo que caia de novo aqui a minha conexão, tá chovendo. Ok.
Tá? Vamos fazer 10 minutinhos, a gente volta e tá livre pra gente. Acho que pode interromper a gravação também, né? Beleza, valeu então. Até daqui a pouco.